A vida. Segunda parte. A irradiação imediata da luz só pode gerar o que é perfeito. Nas alterações dessa primeira pressão, porém, que se originam em decorrência das distâncias cada vez maiores, essa perfeição original diminui, porque no resfriamento progressivo separam-se continuamente partes individuais e ficam para trás. Pureza na perfeição exige a pressão da irradiação divina em sua mais alta potência, como somente é possível na proximidade de Deus. A pressão gera movimento, resultando aquecimento, calor e incandescência. A pressão, por sua vez, é apenas o efeito da força, e não a própria força. Como também as irradiações se originam apenas sob a pressão da força, mas não são a própria força. Por isso, as irradiações na criação são também apenas a consequência de um movimento correspondente que, por sua vez, tem de se ajustar de acordo com a respectiva pressão. Onde, portanto, não houver irradiações na criação, também não há movimento, ou, conforme dizem as pessoas erroneamente, nenhuma vida. Pois cada movimento irradia, e a paralisação é um nada, a imobilidade, chamada de morte pelas criaturas humanas. Assim, o grande juízo só se dará por meio da aumentada pressão de um raio divino retransmitido por um enviado de Deus encarnado na matéria grosseira, ao qual Deus deu uma centelha de sua força viva. Só poderá resistir à pressão dessa centelha viva de força, que naturalmente não pode ser tão forte como a poderosa pressão da força viva no próprio Deus Pai, tudo aquilo que vibrar direito nas leis da efetivação da força de Deus. Pois isso é assim fortalecido, mas não transformado em incandescência branca, porque não basta para isso a irradiação da força de uma centelha. Tudo o que for perturbador, porém, será arrancado, impelido para fora de seus falsos movimentos, destruído e desintegrado, para o que a irradiação da força de uma centelha é completamente suficiente. Assim, o grande juízo de Deus se processa de forma totalmente automática e não fica acaso sujeito a uma arbitrariedade do enviado de Deus. Ocorre simplesmente baseado na lei de irradiações que tinha de se formar como consequência da irradiação da força de Deus, pois tudo o que se move direito no pensar e no atuar irradia na matéria grosseira a cor violeta. Mas o que é das trevas, do mal, ou tende para isso, quer no pensar ou no desejar, apresenta um amarelo turvo. Essas duas cores são, pois, fundamentais para o juízo. Segundo a força de uma vontade ou de uma ação, as irradiações são também fracas ou fortes. Com o enviado de Deus, vem para a criação um raio de luz divina, de modo inalterado. Com isso também aqui para a terra. A luz divina fortalece e soergue o bem. Portanto, tudo quanto tiver a cor violeta terrena. Ao passo que o amarelo turvo terreno é desintegrado e destruído por ela. Segundo a espécie e a força de uma vontade ou de uma ação, mais forte ou mais fraca é a irradiação. E de acordo com isso, formam-se então também a espécie e a força do efeito julgador do raio de luz divina em imutável justiça.
Pode muito bem ser dito que a criação se acha envolta e perpassada por uma gigantesca rede de irradiações multicoloridas. Essas irradiações, porém, são apenas a expressão dos diversos movimentos, que têm sua origem na pressão da força viva em Deus. Com outras palavras, Deus, em sua força viva, mantém a criação. Tudo isso é certo, pouco importando qual a forma de expressão escolhida para tanto. Deve apenas ser conhecida com exatidão a origem certa e o progressivo curso evolutivo, se quiser iniciar algo com isso. Como, pois, o grau máximo de calor faz encandecer até o branco, assim também ocorre na esfera divina, enquanto que, com a diminuição dos graus, pouco a pouco surgem outras cores, densificando-se tudo mais e mais com o resfriamento. Para prosseguir esclarecendo nesses conceitos terrenos, quero dizer que o espírito humano jamais pode se tornar branco incandescente, porque se originou num plano onde a pressão se achava em declínio, não sendo mais capaz de produzir aquele grau máximo de calor. Assim, em sua origem, ele é de uma espécie que não pode mais suportar conscientemente esse grau máximo de força. Ou pode-se dizer igualmente, somente com um bem determinado resfriamento surge o que é espiritual, podendo conscientizar-se. Também a espécie da qual se origina o espírito é apenas mais um sedimento proveniente da esfera divina, que tinha de se formar devido ao leve resfriamento, e assim por diante. Tudo isso se amplia ainda mais, gradualmente. O primeiro sedimento da esfera divina forma o espiritual primordial, donde se originam os primordialmente criados. Só o sedimento destes produz a espécie donde podem se desenvolver os espíritos humanos. O sedimento dessa espécie produz, por sua vez, o enteal, do qual se sedimenta a matéria fina que, por sua vez, produz como último o que é de matéria grosseira. Todavia, existem ainda aí muitíssimos degraus intermediários de cada uma das espécies básicas aqui citadas, inclusive no divinal, os quais, como transições, tornam possível a ligação. O primeiro sedimento proveniente da esfera divina é, como facilmente se compreende, também o de conteúdo mais rico, e por isso pôde tornar-se imediatamente autoconsciente, formando os assim chamados primordialmente criados. Ao passo que o sedimento subsequente e proveniente desse primeiro sedimento não é mais tão forte, devendo se desenvolver pouco a pouco para uma conscientização. Daí se originam os espíritos humanos. Devido ao conteúdo mais rico de sua espécie, os primordialmente criados se encontram, portanto, no lugar supremo da criação, porque constituem o primeiro sedimento proveniente da esfera divina, ao passo que os espíritos humanos só se originaram do sedimento subsequente e, naturalmente, mesmo com plena maturidade, não podem chegar à altura dos primordialmente criados, especificamente mais ricos em conteúdo, devendo, pelo contrário, permanecer na altura de sua própria espécie. Para escalar mais alto, falta-lhes algo que não é possível complementar, a não ser que lhes fosse proporcionado algo diretamente da força viva de Deus, o que, contudo, não pode ocorrer pelo caminho natural de transição, mas sim teria de provir de uma parte viva de Deus transferida para a criação,
visto que, com ela, como força viva, própria e real, fica neutralizado o resfriamento da irradiação, que, do contrário, ocorreria imprescindivelmente na transição. Tão só ela está, portanto, em condições de juntar algo a um espírito humano através de sua própria e imediata irradiação, o que lhe possibilita passar o limite da região dos primordialmente criados. Quando do lançamento das irradiações para além dos limites da esfera divina, isto é, no princípio da criação, originou-se do outro lado do limite extremo, onde se encontra o supremo e eterno templo do Graal, portanto, na parte mais espiritualizada da criação, uma amplificação, de modo que também os primordialmente criados, do seu lado, possam visitar a parte nova do supremo templo no espiritual até o limite superior determinado pela sua espécie. Um passo para cima, isto é, para a esfera divina, significaria para eles um imediato desfalecimento, um consumir-se na incandescência branca, se pudessem dar esse passo. Mas isso é impossível porque seriam simplesmente repelidos pela pressão muito mais forte da esfera divina a que não estão afeitos. Ou, dito de outra forma, essa pressão não os deixa entrar. De modo muito natural lhes impede a entrada, sem que aí precise acontecer algo mais. Analogamente ocorre com os espíritos humanos desenvolvidos em relação aos primordialmente criados e sua planície existencial. Assim, o supremo templo do Graal, com seu anexo espiritual, encontra-se hoje como mediador entre o divinal e a criação. Através dele tem de passar todas as irradiações necessárias à criação, e o Filho do Homem, como Rei do Graal, é o único mediador que pode ultrapassar o limite da criação para o divinal, devido à sua espécie de origem que liga o divinal com o espiritual. Por esse motivo, tinha de acontecer o mistério dessa ligação. Só muito abaixo desse supremo templo do Graal e da região dos primordialmente criados, encontra-se o paraíso como ponto mais alto e mais belo para os espíritos humanos que, plenamente amadurecidos na vontade divina, se ajustaram às leis da irradiação dela. Não quero entrar aqui em pormenores, a fim de que a imagem em si do fenômeno não seja estendida excessivamente. Sobre isso ainda editarei livros para a ciência terrena destinados ao estudo dos processos isolados, como, por exemplo, o desenvolvimento dos planos separadamente, seu interatuar e assim por diante. Nada deve ser saltado, senão ocasiona uma lacuna que logo provoca uma estagnação do saber humano. Voltando, pois, um espírito humano terreno, amadurecido após longa peregrinação, aos limites determinados à sua espécie, portanto, ao início de uma pressão mais forte, não poderá encandecer-se mais ainda do que sua plena maturidade já lhe permite encandecer. A pressão aumentada de uma força ainda mais reforçada teria de fazer derreter e queimar a espécie de sua constituição, transformando-a para o grau de calor mais elevado com o que o seu eu se perderia. Não poderia mais subsistir como espírito humano e teria de queimar, desfazendo-se na luz branca, enquanto que já na região dos primordialmente criados, devido à pressão mais elevada ali reinante,
desfaleceria. A luz branca, isto é, a irradiação de Deus, onde tão somente o que é divinal pode manter-se consciente, contém, portanto, em si todos os componentes fundamentais da criação, os quais, no resfriamento lento, sedimentam para baixo, formam-se no movimento e congregam-se formados, contudo, sem mais se absorverem reciprocamente, visto faltar-lhes a pressão específica para tanto. Em cada grau de resfriamento se estabelece um determinado sedimento que fica para trás. Primeiro o divinal, depois o espiritual e a seguir o enteal, até que finalmente apenas a matéria fina e a grosseira continuam descendo. Assim, a criação é propriamente a sedimentação da irradiação da luz viva, no progressivo resfriamento da luz branca. O espiritual, bem como o enteal, só podem formar-se e conscientizar-se em um bem determinado grau de resfriamento, o que equivale à diminuição da pressão da irradiação de Deus. Quando falo aqui de um derreter-se ou dissolver-se do espírito humano sob uma pressão excessiva da irradiação da luz, não é de se considerar acaso, com esse limite, o nirvana dos budistas, como estes talvez queiram interpretar meu esclarecimento. Meu atual esclarecimento trata apenas dos fenômenos na direção da luz para baixo, ao passo que o nirvana seria o ponto culminante do caminho para cima. Aí seria passado um ferrolho, pois para chegar desta terra até o reino espiritual, o paraíso, em cujo supremo limite se deve procurar aquele ponto, cada espírito humano, no estado autoconsciente, já deve ter alcançado a máxima maturidade. Maturidade segundo a vontade divina e não acaso segundo a opinião humana. Do contrário, não poderá entrar nesse reino. Estando, porém, como espírito autoconsciente, amadurecido até esse ponto, será rigorosamente retido, repelido pela aumentada pressão da esfera divina já no limite. Mais adiante, não pode e nem quer. Na esfera divina, jamais conseguiria deleitar-se com as alegrias, visto não poder ser mais espírito humano lá. Pelo contrário, seria fundido, ao passo que no reino espiritual, no paraíso, encontra alegrias eternas e, com gratidão, nem mais pensa querer ser dissolvido totalmente. Além disso, ele é necessário em seu pleno amadurecimento para o soerguimento e o aperfeiçoamento dos planos que ficam abaixo dele, que em sedimentos ulteriores só são capazes de resistir a uma pressão ainda menor do que ele próprio. Lá, ele, o espírito humano, é o maior, porque resiste a uma pressão maior, necessitando dela até. A missão do espírito humano, pois, nessas camadas inferiores, é tornar acessível à influência das puras irradiações da luz, tanto quanto possível, tudo o que estiver abaixo dele, com a força nele inerente, e assim poder agir como mediador através da pressão mais forte, proporcionando bênçãos para tudo o mais, porque pode receber essa pressão superior e, repartindo, transmiti-la, a qual, purificando, desintegra tudo o que é impuro. Infelizmente, nisso a criatura humana procedeu mal. Certamente se desenvolveu nas criações tudo o que devia se desenvolver até agora, seguindo a pressão ou impulso.
porém de modo errado, porque a criatura humana não somente falhou aqui, mas até conduziu enganadoramente para baixo ao invés de para o alto. Por esse motivo, originaram-se somente feias caricaturas de tudo em lugar de beleza natural. Ser natural, porém, significa subir, esforçar-se em direção ao alto, seguindo a atração da força viva. Pois pela naturalidade, tudo se esforça somente para cima, como cada erva, cada flor, cada árvore. Assim, lamentavelmente, aquilo que a vontade humana conduziu só ainda exteriormente apresenta semelhança com o que devia estimular. Uma rica vida interior, por exemplo, muitas vezes é confundida exteriormente em observação superficial com o vazio que se mostra no esnobismo. A veneração pura de tudo quanto é belo é, em suas manifestações iniciais, também semelhante à baixa cobiça, pois ambas apresentam certo grau de entusiasmo. Mas apenas uma é legítima, a outra é falsa, servindo tão só como meio à finalidade. Assim, a verdadeira graça é substituída pela vaidade, o verdadeiro servir simulado pela ambição. Dessa maneira prossegue tudo o que o ser humano criou. Raramente seus caminhos conduzem à luz. Quase tudo propende para as trevas. Isso tem de ser extirpado para que dessa Sodoma e Gomorra venha agora o reino de Deus na terra. Tudo finalmente ao encontro da luz, para o que o ser humano é o mediador. Da própria luz de Deus não falo aqui. É-me demasiado sagrado. Além disso, o ser humano jamais poderia compreender isso. Tem de se contentar por toda a eternidade de que Deus